início ao nosso culto. Hoje é um dia especial da nossa denominação. Hoje comemoramos 119 anos. E que alegria nos unirmos, para celebrar mais um culto ao nosso bom Deus. Ao longo dos anos, os momentos significativos na experiência do povo de Deus são marcados por celebrações de cultos. Isso faz parte da nossa identidade cristã. E não foi diferente naquela noite histórica do dia 31 de julho de 1903. O primeiro pensamento que ocorreu aos pais da nascente Igreja Presbiteriana Independente do Brasil não era tratar das questões de organização, de orçamento, não era isso, mas de recorrer a Deus no culto solene. Foi uma hora de emoção, escreveu Vicente Temudo Lessa. Lágrimas deslizaram pelas faces, subiam expressivas orações, faziam-se breves discursos, entoavam-se hinos ao Senhor, pela coroa real do Salvador. Isso era um brado de guerra. Então toda vez que a gente ouve isso, de joelhos, em terra, pediam luzes para as jornadas seguintes. O culto daquela noite estabeleceu o tom das reuniões nos dias depois e proporcionou aos pioneiros do novo ramo do presbiterianismo brasileiro o ímpeto espiritual para enfrentar as dificuldades à frente. Como a gente fez a semana passada, a gente chamou a Mazé de Oraci aqui, no dia 1º de agosto elegeu-se os primeiros presbíteros, então vieram vários trabalhos depois desse dia 31, E a gente sempre traz à memória tudo isso. E quer em ocasiões de crise, ou em ocasiões festivas, quer em momentos normais, o culto que nós estamos para celebrar expressa como nenhum outro ato cristão a nossa fé em Deus. E no culto cristão, nós cremos que Deus é quem toma a iniciativa. É Ele quem vem a nós. E cabe a nós responder a Ele com louvor e gratidão, com as mãos levantadas, com o coração grato, Deus nos oferece a sua graça em Cristo Jesus todas as vezes que nós nos reunimos como comunidade para louvar e bendizer o seu nome. Ele oferece a sua palavra, Ele oferece a sua correção, a sua sabedoria, a sua comunhão. Enfim, Deus oferece a si mesmo para a nossa salvação e santificação todas as vezes que nos reunimos para celebrar. E o nosso papel no culto consiste em dar resposta. Em dar resposta a essa iniciativa graciosa de Deus. É no amém, é no aleluia, é na gratidão que a gente expressa a Deus através dos dízimos, das ofertas, de louvar ao Senhor com alegria, de levantar as mãos, de se ajoelhar, enfim, todo aquele movimento que a gente faz no culto é uma resposta ao Deus gracioso. Tem sido assim por 119 anos. E que continue assim por mais muitos outros 119 anos. Então, por essa questão, o culto que nós celebramos de acordo com as Escrituras começa com um ato de adoração. Então, eu queria convidar você a ficar em pé. E vamos, então, adorar ao nosso Deus em oração. Pai grandioso, Deus soberano sobre toda a criação, Criador de todas as coisas, nessa hora nós adoramos a Ti, como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Não há outro semelhante a Ti, ao qual nós possamos buscar, ao qual nós possamos ser alcançados. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Nesse momento de culto nós adoramos a Ti na beleza da Tua santidade. Senhor que é santo, onipresente, onisciente. Nós Te louvamos e Te bendizemos porque na Tua grandiosidade o Senhor se preocupa conosco, tão pequeninos. Obrigada pelo Teu cuidado amoroso com a criação, a começar de nós. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Te bendizemos e Te adoramos nessa hora, Pai, pela nossa igreja, pelos 119 anos que o Senhor tem nos chamado para pregar o Evangelho do nosso jeito, da nossa forma, da nossa diversidade para todo o Brasil. Uma igreja brasileira para os brasileiros.
Obrigada pelo teu chamado, pelo teu cuidado e pelo privilégio que nós temos aqui de louvar e de bendizer o teu nome como membros dessa denominação. Nós te adoramos, receba o nosso louvor e a nossa adoração, que esse culto seja agradável a ti. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Você tem uma Bíblia aí perto de você, vermelhinha. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Uma outra forma também de louvarmos e adorarmos ao nosso Deus é lendo a sua palavra, deixando Deus falar conosco através da sua palavra. Colossenses capítulo 3 também está sendo projetado, se para você for mais fácil, se você esqueci o óculos de leitura. Colossenses 3, do 1 ao 11, nós vamos fazer essa leitura todos juntos numa única voz. Então Colossenses 3, do 1 ao 11, vamos lá? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, essas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém. Você pode se assentar, louvado seja o Senhor. Na presença de Deus, nós agora nos colocamos em silêncio e confessamos a Ele os nossos pecados. Tudo aquilo que a gente viu aqui, que a gente tem que se desfazer, que a gente possa nesse momento pedir perdão ao Senhor. Depois de alguns momentos de silêncio, eu peço para o presbítero Emitério fazer uma oração em voz alta, por gentileza. Santo e bondoso Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por esse privilégio para estarmos aqui com nossos irmãos, em comunhão, Senhor Deus, sabendo, Pai, que foi o Senhor que nos dirigiu até aqui, porque de nós mesmos, Pai, nós não temos essa capacidade, Pai, mas porque o Senhor nos ama, o Senhor nos guarda, o Senhor quer ver, Senhor Deus, cada um de nós em comunhão uns com os outros, o Senhor nos colocar, Pai Santo, nessa manhã aqui com esses irmãos, Senhor Deus, tão maravilhoso, tão bondoso para conosco. Por isso, Pai, nós só temos que estar gratos a Ti e te agradecer por tudo, Pai, pela viagem, pela vida de cada um dos Teus filhos amados que está aqui presente, Pai. Senhor Deus amado, continua nos abençoando, nos guardando, fazendo com que, Senhor Deus, a palavra que vai ser exposta, nós possa meditar e sentir, Senhor Deus, falando conosco nessa manhã. É isso, meu Deus, que eu pedi. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, hoje para tudo sempre. Amém. Amém.
Todo 31 de julho se torna uma celebração alegre e festiva para nós, né? É mais uma ocasião de nós rendermos graças a Deus pelas suas chuvas de bênçãos ao longo da história, pelo seu perdão, pela sua graça derramada por nós na cruz, render graças pelos irmãos e pelas irmãs do passado, os grandes lutos que nos antecederam, pelos novos membros que chegam, pelas pessoas que são acolhidas na casa do Senhor, pelas muitas pessoas que se dedicam, né, cada uma do seu jeito, com aquilo que sabe fazer, a vida na causa e na obra de Cristo. Cada um de nós, né? Seja fazendo um cafezinho, tocando a bateria, tocando violão, orando. Cada um de nós é momento de gratidão a Deus, é tempo de agradecer pela coroa real do Salvador e seu real pendão. Nós chegamos a 119 anos de caminhada, numa jornada de fé, esperança e amor, numa constante reflexão de que nós somos pobres, cegos e nus, totalmente dependentes da graça benevolente e do perdão de Deus. Não podemos nos esquecer disso. Então, é por causa disso que nós também celebramos e louvamos a Deus. Porque Ele é gracioso, porque Ele é amoroso, apesar de nós, né? Pelo seu amor, pelas chuvas de bênçãos que caem sobre nós, com gratidão no peito pela liberdade, pela igualdade, pela nossa diversidade. E sabemos, né, que a EPI tem essa característica. Você vai numa EPI aqui, não é o mesmo culto que vai ser eu em Ribeirão Bonito, eu em Ibaté, eu em Araraquara. Cada igreja tem a sua forma de adorar. Isso é maravilhoso, porque o nosso Deus nos chama para isso também, para vivermos em fraternidade, em solidariedade. Que bom desfrutarmos disso. Louvemos então a Deus juntos, na mesma fé, no mesmo amor, na mente e no coração, como a gente canta, né? Cantemos ao Eterno, Senhor e Rei da Igrejinha dos Milagres, como era chamado lá nos idos de 1905, 1906. Então cantemos louvores ao Eterno. Como a gente costuma dizer, só lhe deu glória. A Deus toda a glória. Então, hoje os irmãos da Igreja de Ribeirão Bonito vão nos dirigir nesse momento de louvor. Então eu chamo eles à frente, agradeço pela disponibilidade, pelo carinho conosco. Então vamos louvar o Senhor com alegria. Eu convido você a ficar em pé, vamos cantar. Vamos estar louvando ao nosso Deus, dizendo juntos na mesma fé, no mesmo amor, com a mesma mente, com o mesmo coração, para agradecer ao nosso Deus maravilhoso que nos concedeu, que nos separou desde a fundação do mundo para estarmos aqui hoje, para completar 119 anos. Quando a nossa igreja completou 100 anos, eu estava lá na Picapuera. Louvado seja Deus. Amém. Portanto, 119 anos, nós estamos aqui. Há 19 anos. Eu assinei no livro lá. Até daqui a 200 ou a 1000 anos, o nosso nome está escrito lá. Louvado seja nosso Deus. Mas o melhor de tudo é estar escrito na nossa vida. No céu. No livro do Cordeiro. Esse é o mais importante. Amém? Então vamos louvar ao nosso Deus. No mesmo amor, no mesmo coração.
Mas se nós olharmos a cada um, irmão, podemos imaginar. Porque se eu olhar para o Luciano, eu estou vendo a face do Senhor. Mas se eu olhar para a irmã Rose, eu estou vendo. Se eu olhar para o pastor e a esposa dele lá atrás, para a pastora Gisele, para a Rafaela, para cada um de vocês, eu estou vendo a formosura do Senhor, a formosura do nosso Deus. Não tem comparação. Amém? Então vamos louvar ao nosso Deus.
Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento, ó Pai, em tua presença, meu Deus. Que possamos, ó Deus, te louvar, Pai, principalmente com nossas vidas, ó Deus, onde andarmos, ó Deus. Que possamos mostrar, Pai, que somos verdadeiros cristãos, ó Deus, que somos pessoas mudadas por Ti, ó Pai. Pessoas que resolveram, Pai, vestir a tua família, Pai, e que não possamos, ó Deus, vergonhar a tua palavra lá fora, Deus, que é o mais importante, Deus. Que possamos mostrar nas nossas atitudes, ó Deus, que não nos curvamos, ó Deus, diante das coisas erradas desse mundo. Amém. Que possamos, ó Deus, manter firmes, ó Deus, porque estamos aqui, porque fomos escolhidos por Ti, ó Pai. Que possamos ser fiéis a Ti, ó Pai, todo momento, ó Deus. É que eu oro em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Você pode deixar a sua Bíblia aberta no livro de Jonas, enquanto você acha aí. Eu gostaria de dar esse recado muito importante, com uma pequenina alteração. Começamos agora o segundo semestre, oficialmente, né? E nós retornaremos nossos pequenos grupos. Nós já tínhamos retornado com o de mulheres e agora com um pequeno grupo familiar. Nós estávamos divulgando no dia 1º, que seria segunda-feira, mas nós precisamos fazer um reajuste na agenda. Então será toda terça, lá na casa da Dona Alzira, que está aqui na frente, do seu Elias, toda terça às 8 da noite. Então, nós estamos pedindo para os irmãos orarem já há algum tempo, então, terça-feira agora iniciamos o nosso trabalho, vão ser 15 encontros, então até dezembro a gente vai estar lá, finalzinho de novembro. Então, os irmãos que nos visitam, pedimos que orem por nós, né, por esse trabalho que a gente sempre acaba alcançando pessoas que não viriam na igreja, mas que vão na casa da pessoa, né, e ouçam a palavra e se arrependam. Nós temos feito ao longo desse mês uma série de mensagens sobre o livro de Jonas. O mês está acabando, mas a série de mensagens não. Nós terminamos hoje a primeira temporada, semana que vem tem a segunda temporada, é tipo série da Netflix. Então hoje a gente vai falar sobre Jonas correndo de Deus. Então Jonas 1, nós vamos ler os 10 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus e lançavam ao mar carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Arrogado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Palavras do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a explanação da Tua Palavra. Senhor, que o nosso coração seja terra fértil,
palavra no nosso coração crie raízes, cresça e dê frutos a 100 por um. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Esses últimos 3 domingos a gente ficou só nos primeiros 3 versículos, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho. Eu não sei você, mas eu particularmente odeio chegar atrasada nos lugares. Sabe aquela péssima experiência da gente chegar atrasado? Tipo assim, e a gente constata assim que no relógio não vai dar tempo da gente chegar na hora, naquela coisa estranha, então. Aí a gente fica esbaforido, atrasado. E aí quando a gente percebe que esqueceu algo que era indispensável para aquele encontro, não dá uma raiva de si próprio? Eu não acredito. A gente fica arrasado, né? Pois bem, Jonas aqui, o nosso personagem, ele não correu porque estava atrasado, não ficou preocupado porque tinha esquecido alguma coisa, porque ele foi atender a algum chamado urgente, nada disso. Ele correu de Deus. Justamente esse sentimento que eu estou falando para vocês que a gente tem, Jonas é totalmente o contrário. Estou caindo fora, estou correndo, eu não quero atender o chamado de Deus. E ao correr de Deus, ele deixa 4 coisas fundamentais para trás. E é o que eu queria falar com você nessa manhã. Ele deixa as suas aspirações, ele deixa as suas obrigações, ele deixa comunicação e reputação de lado. Nós trabalhamos desde a primeira mensagem sobre a questão da reputação, quem foi Jonas, o que ele deixou para trás, né? A gente trabalhou várias questões, mas hoje nós vamos falar sobre isso. O que ele deixou para trás nessa ânsia de correr desesperado, como se tivesse um compromisso inadiável, mas justamente para fugir de Deus. Jonas, ele tinha um chamado para ir para Nínive. A gente já viu que esse chamado era claro, irrevogável, era para ele, não era outro Jonas, né? Que essa era a vontade de Deus para a vida dele. A gente viu que como profeta do Senhor, ele passou a vida inteira até aquele ponto querendo cumprir a vontade de Deus, né? Tipo, a gente está aqui servindo, você quer cumprir a vontade de Deus, mas naquele momento a vontade de Deus não era bem a vontade dele, e aí ele foge de Deus. Até aqui os planos de Deus e as aspirações de Jonas sempre coincidiram, casavam, né? Mas aí que nesse momento da vida, lembra que Jonas sabe que Deus é misericordioso, sabe que ele quer salvar os ninivitas, e Jonas o que ele quer? Que os ninivitas morram. Ele não quer que eles sejam salvos. E aí, né, o texto fala no versículo 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, ele embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Uma leitura rápida do livro de Jonas aqui revelará que tudo e todos, sem exceção, obedeceram à vontade de Deus, menos Jonas, o profeta, aquele que devia, mas não fez. Olha só, Deus comissiona um vento forte no mar, e o vento vai lá e cumpre o papel dele. As ondas obedecem a Deus. Os dados que o pessoal está lá jogando a sorte, obedecem a Deus. O mar enfurecido obedece a Deus. O grande peixe obedece a Deus. A planta lá, que depois Deus manda crescer, o que ela faz? Ela obedece a Deus. O lagarto obedece a Deus, o sol, o vento oriental, muito quente, tudo isso obedece a Deus. Mas Jonas foi o único que não obedeceu a Deus. Isso mostra que todas as coisas foram criadas para a glória de Deus, né? Tudo coopera para o bem daquilo que Deus quer. E essa glória melhor irradia, se espalha quando a criação ouve e obedece a palavra de Deus. Não tem como a gente não olhar para a criação e não ver, né, a face de Deus na criação. Mas, infelizmente, né, há momentos em que até o animal, que é irracional, glorifica mais a Deus que o ser humano. Criados à imagem e semelhança de Deus, mas corrompidos por causa do pecado. O pecado que corrompe o nosso coração
faz a gente se afastar de Deus. Veja o que fala Isaías no capítulo 1, os versos de 2 a 4. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Jonas deixa a palavra do Senhor para trás. Consequentemente, ele deixa a presença do Senhor para trás. Consequentemente, ele deixa todas as aspirações, tudo aquilo que ele gostaria, que ele sonhava com Deus, para trás. E quem corre de Deus, deixa todas as aspirações para trás. É impossível a gente permanecer com as aspirações de Deus quando a gente deixa para trás a palavra e a presença de Deus. A gente não consegue mais querer o que Deus quer, fazer o que Deus quer que nós façamos, porque a gente está correndo. Paulo fala isso em Romanos 1:28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou à disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Porque às vezes a gente olha para o mundo e fala, meu Deus, por que o mundo está assim? O mundo está correndo de Deus, o mundo não quer Deus. E o que Deus faz? Deixa pela sua própria vontade. É o pecado que vocês querem? Vivam pelo pecado. Essa é a realidade. Então a gente não tem que se atemorizar, se assustar com o mal que existe. O mundo corre de Deus. Ao deixar para trás a aspiração de Deus, Jonas colheu graves consequências. E aqui vale um alerta para nós, porque às vezes a gente corre de Deus. Não é só Jonas, não. Né? Às vezes é um dia que a gente não está muito assim. Meu pai diria muito católico. O seu Pedro falava isso, eu achava barato. Mas tem dia que parece que a gente não está muito assim ligado, a gente não. Tem dia que você não quer Deus. O nosso lado pecaminoso tem dia que vence. A nossa carne tem dia que é mais forte. Mas quando a gente cede lugar ao pecado, quando a gente cede lugar à carne, a tudo aquilo que aparentemente é bom, mas no fundo leva à morte e destruição, deixa coisas graves para trás. Olha o que aconteceu com Jonas. Primeiro, ele passou a ser guiado pelas circunstâncias erradas. Olha o verso 3, né? Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Ele vai ao quê? Para outro lado. Segundo, ele arca com um custo, sem retorno, porque ele pagou uma passagem. Você já se ligou que ele pagou uma passagem para ser jogado no mar? Custou caro, né? Porque depois ali no peixe... Aqui, agora eu vou dar um spoiler, né? O peixe joga ele num lugar que ele ainda tem que andar um bom tanto até chegar nele. Não é assim de graça, não. Então, um custo sem retorno. E se você notar, uma outra coisa que acontece com ele cai de forma contínua. Os verbos revelam aí, ó. Ele desceu para Jope, ele desceu o navio, ele desceu para o porão do navio, e ele desceu para o ventre do peixe, e ele desceu para o profundo abismo dos mares. Quem corre de Deus deixa para trás as aspirações e vai de abismo atrás de abismo. Infelizmente. E aí a gente vê que quem corre de Deus deixa para trás as obrigações. Quando há um problema, né, o cristão sempre tem a obrigação de tomar a dianteira e buscar solução. Porque o nosso Deus é um Deus que transforma, que muda vidas, que faz milagres. Nós cantamos isso. Então, a gente tem que ir atrás de solução. O problema já tem um monte. Então, especialmente quando o problema é causado por causa do nosso pecado. Né? Jonas, no entanto, ele deixa essa obrigação para trás. Os versos 4 e 6, né? Vai falar, o Senhor, porém, vos fez soprar um forte vento sobre o mar, caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros
deitava, dormia profundamente. A Septuaginta diz aqui que ele roncava, que é uma outra tradução mais antiga aí da Bíblia para o grego. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha misericórdia de nós e a gente não morra. Quais foram as obrigações que Jonas deixou para trás? Olhando para esse texto, a gente pode identificar pelo menos 3. Ele não levou uma palavra de conforto para corações atormentados naquele navio. Ele não intercedeu pela situação de todos eles. Aliás, parece que Jonas preferia morrer. E ele não confessou o seu pecado para buscar restituição. Inclusive, ele sabia que todo mundo estava sofrendo aquela situação por causa dele. Mas o que ele faz? Eu imagino que nem o Snoopy, né? Pega o paninho dele, ó, vai lá roncar no porão. Então, quem corre de Deus deixa para trás as obrigações e também colhe consequências. Por quê? Porque expõe outros às consequências do seu pecado. Muita gente sofre por causa do pecado dos outros. E isso gera sofrimento. Outra consequência, muitas vezes a gente fica impotente diante dos problemas. Porque tem coisas que a gente não tem como fazer, não tem como resolver, não depende da gente. E é revoltante ficar impotente diante de uma situação que a gente sabe que é pecado, que não foi nosso, que a gente não pode fazer nada. Às vezes a gente tem aquela coisa da vergonha alheia, da vontade da gente ir lá pedir perdão pela pessoa, para aquela pessoa que ela machucou. Porque você sabe, gente, pra que isso? Dói na gente, né? E ele fica, além de ficar impotente, ele é confrontado por causa da sua negligência. Quem corre de Deus deixa para trás as obrigações e colhe consequência. Convenhamos, que coisa feia um profeta de Deus ser chamado a atenção pelo aquilo que ele deveria fazer e não faz. Sabe aquela coisa que a gente às vezes escuta depois diz que é crente? Às vezes a nossa negligência em testemunhar gera isso. É muito sério. Quem corre de Deus deixa para trás um canal de comunicação. Então, ao fugir de Deus, da presença, né, de Deus, e o que resta de Jonas? O que resta para ele? O fundo do mar, o fundo do poço, o que você preferir. Porque todo mundo chega lá, lança sorte e a sorte cai sobre Jonas. Quem abandona a vontade de Deus vai perdendo aos poucos, sabe o que? A habilidade de ouvir a voz de Deus. Ah, não, se eu oro, Deus responde. Mas quanto mais longe, mais difícil é de ouvir a voz de Deus, mais difícil de discernir a voz no meio de tantas vozes que o mundo tem. Qual é a voz de Deus? Qual é a voz do Espírito Santo? Por isso que também a gente vê tanta confusão nos meios das igrejas por aí. Não estou dizendo que são todas, mas muitas vezes a gente começa a ouvir tantas vozes que falam aquilo que a gente quer, que colaboram para aquilo que faz bem para o nosso ego, mas que muitas vezes é pecado. Se eu busco a Deus e se eu estou com Deus, eu consigo discernir. Não é só para quem é teólogo, isso é para qualquer um. Então, consequentemente, a gente acaba se entregando aí à idolatria, ao misticismo. Isso é coisa de pagão. A gente começa a ter superstição. Deixa eu ver o que o meu signo está falando hoje. Mas não fala com Deus. Deixa a comunicação de lado. Deus não ouve, a pessoa não ouve mais a Deus. Então, nós até podemos esconder por algum tempo os nossos pecados, mas eles certamente nos acharão. Isso eu ficando. Então, quem abandona a vontade de Deus, insistindo no pecado, vai perdendo aos poucos a habilidade de ouvir a voz de Deus. Por mais que diga que não. Porque aí devagarzinho, sabe o que acontece? Você não consegue mais orar. Ah, hoje eu estou com preguiça.
batidão lá, né? O batidão, a sofrência, não estou falando mal não, cada um ouve o que quer, põe o rock and roll, enfim. Às vezes até põe uns louvorzinhos para dizer, para constar, né? Mas aqui, ó, é Bíblia, é palavra. É isso, é algo que é você e Deus, nada substitui. Eu já falei para você pode escolher um versículo e meditar a semana inteira, você pode escolher um livro, enfim, existem 1001 maneiras de fazer devocional. É o que a gente tem aprendido também nos cultos de oração, né? Então o resultado é que Deus, se ele conseguir chamar a nossa atenção, vai ser com tempestade, com sofrimento, porque já não tem mais comunicação. Tem hora que Deus chega e dá um chacoalhão e fala, você não está me ouvindo? Eu te escolhi, eu te amo. Olha para mim. Você vai me obedecer ou não? Qual parte que você não entendeu? Então, é aquela coisa, aí a gente começa a levar lição de moral de padrão, de gente, de ímpio, né? Gente que nem conhece a palavra, eles começam a dar lição de moral, e você fica com cara de vergonha. Porque quem corre atrás quem corre de Deus, deixa para trás um canal de comunicação. Deixa para trás oração, deixa para trás leitura bíblica, e por fim, quem corre de Deus deixa para trás reputação. Um filho de Deus, um filho de Deus que corre de Deus, que deixa para trás então as suas aspirações celestiais, que deixa para trás as suas obrigações enquanto cidadão do reino, que deixa para trás a sua comunicação com Deus, não vai colher outra coisa senão a perda da sua reputação. Nossa, fulano era tão abençoado, servia com tanta alegria, olha como é que está agora. Não é? Quantas pessoas a gente não escuta isso? A pessoa começa a colher humilhação. E aqui eu não estou falando que a questão da reputação é algo bom ou ruim, mas é algo que quando você está servindo a Deus e a luz do Senhor brilha em você, o Espírito Santo te ilumina, as pessoas veem, elas reconhecem em você um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Mas quando você vai deixando, esse brilho vai se apagando. Vai se apagando, vai se apagando. E aí, quando alguém questiona, você tem que fazer todo o histórico. O que o Jonas tem que fazer lá no verso 9? Eu sou hebreu, adorador do Deus, do Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E aí os homens perguntam para ele, o que você fez? Pois sabia que o Jonas estava fugindo de Deus. Né? Ou antes também eles falam, né, no versículo, um versículo antes, né, no 8, qual que é a sua profissão? Onde que você vem? Você é profeta? É? Qual que é a sua terra? Qual que é o teu povo? Hoje qual que é a tua igreja? Né? É assim. Então, não tem jeito. Quem corre de Deus deixa para trás a sua reputação. É inevitável. Vai colher humilhação. E nessas circunstâncias, até o ímpio tem mais carinho e cuidado e amor do que o cristão. Acaba que o cara dá mais testemunho, ser um agnóstico lá, eu creio numa força superior, estou aqui fazendo bem, do que a gente, que é temente a Deus. O texto continua, a gente não leu, mas eu queria ler com você agora, do verso 11 ao 16, eu vou ler, eu acho que essa versão é a NVT. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, e eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você? Para que o mar se acalme, respondeu ele, pegue-me e jogue ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas, lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, ofereceram-lhe sacrifício e fizeram-lhe
votos. Até o ímpio é mais benevolente. Não vamos jogar ele direto, vamos tentar fazer alguma coisa, vamos tentar salvar. A gente vai matar o cara de graça, mas não tem jeito. Então quem corre atrás de Deus, quem corre de Deus, tira esse atrás, né? É o atrás vem depois, deixa para trás a sua reputação. Então quem corre de Deus deixa para trás a sua reputação. Mas sabe o que é bom nisso tudo? Que nós fomos capturados por Deus. Ele não deixa a gente lá no mar, no fundo do poço. Graças a Deus que mesmo que nós corramos muito de Deus, e muitas vezes corremos, Deus gosta de ir atrás de fujão. A sua graça nos alcança. Pode ser o seu caso, talvez de alguém que você conheça. O verso 17 diz que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas foi capturado pela graça de Deus. Essa graça o salvou. E bastou que ele confessasse o seu pecado e agisse como alguém arrependido, que a graça providencial de Deus, que uma vez o capturou, o restaurasse. De forma assim, inimaginável. Então, não corra de Deus. Corra para Deus. Amém. Corra para Deus. Quando a gente peca, às vezes a gente tem aquela coisa, né? Eu pequei. Não, hoje eu não vou nem orar. Ai, que vergonha de Deus. É nessa hora que a gente tem que chegar, Senhor, eu pequei. Eu não aguento mais pecar isso, mas me perdoa. Se prostra. Porque é nesse momento que Deus vai transformando, vai nos dando força para enfrentar esse pecado, para enfrentar a nossa carne, para enfrentar o dia mal. Então admita, confesse o seu pecado. Ó Deus, tem hora que eu corro das aspirações suas, eu corro das minhas obrigações, eu fecho o canal de comunicação contigo, mas eu não quero isso para a minha vida. Eu quero ser o homem e a mulher que o Senhor quer que eu seja, uma nova criatura em Cristo Jesus, porque Cristo morreu na cruz para nos salvar e Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna, e a vida eterna é comunhão com Deus. Amém. Não é para depois que você morrer. Começa agora. Isso é maravilhoso. Confesse o pecado. Deixa a graça de Deus capturar você nessa manhã, amanhã, depois de amanhã. Porque nós vamos perseverando até o dia que Ele virá. E quando Ele virá, Ele vai realmente restaurar todas as coisas. Mas enquanto isso, esse dia não vem, deixa Jesus te engolir igual o peixe aqui. Jesus, Ele é o grande peixe que nos engole e nos preserva do mundo mal. E sim, a sua mensagem para muitos é grotesca, é loucura. A gente já falou que aqui não vamos entrar no caso se o peixe era grande, se ele era pequeno, se cientificamente é possível ou não. A gente falou, para você dar um Google lá na primeira mensagem, que você vai encontrar muita coisa interessante. Mas o fato é que essa mensagem ela é icônica, ela é desconfortável. Da mesma forma que deve ter sido para Jonas ficar 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Não deve ter sido legal, não. Não deve. No entanto, não há outro meio da gente ser capturado para a salvação, senão mediante arrependimento, quebrantamento e mudança de vida. Deus nos salva pela fé. Mas nós precisamos deixar Ele mudar a gente. O sinal de Jonas aponta para a morte e ressurreição de Cristo Jesus, conforme diz para a gente o Evangelho de Mateus. Então, a alternativa para quem corre de Deus é deixar-se ser capturado pela graça de Deus. Então, se não for esse o seu caso, mas se for o caso de alguém que você conhece, comece a orar pedindo para Deus capturar essa pessoa com a graça restauradora e transformadora dele. E se é o seu caso, seja para um pecado específico, seja para um momento da sua vida, arrependa-se e creia. Confesse o nome do Senhor Jesus como Senhor e Salvador e será salvo você
consequentemente a sua casa. Olha que promessa linda. Que Deus nos sustente e que a gente possa ser reconhecido por essa transformação. E é isso que nós vamos cantar agora. Vou chamar o pessoal do louvor. E a gente vai cantar isso de ser reconhecido. E depois nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus. Então vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Que esse cântico seja uma oração sua para Deus. É que diante de Deus você possa ser reconhecido por quem Deus é, pela sua graça que o alcançou nessa manhã e por toda a vida. E o nosso coração nessa hora no teu altar, Senhor. Fala conosco, não nos deixa, Pai, correr de ti, que nós possamos correr para os teus braços, que nós possamos realmente ser reconhecidos por quem o Senhor é, que a tua graça seja abundante na nossa vida e na nossa caminhada, Senhor. Nós te bendizemos e adoramos, ó Pai, por mais um aniversário da nossa denominação. Consagramos a Ti nessa hora, Senhor, os nossos dons e talentos, a nossa vida para Te servir, os dízimos e as ofertas, ó Pai, que os irmãos fazem de forma virtual. Obrigada, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que sustenta essa obra, Senhor. Multiplica na vida deles e clamamos, ó Pai,
Manda trabalhadores para essa seara, Senhor, para que possamos propagar a Tua palavra com verdade, com coragem, sem temor e com valor, Senhor. Pai, nós agradecemos, Senhor, pela vida dos irmãos da igreja de Ribeirão Bonito. Continua, Pai, multiplicando, abençoando eles, ó Pai. Louvamos e agradecemos a Ti também pela aula que nós tivemos hoje com a Danila. Continua fortalecendo a sua vida, o seu ministério. Abençoa também o pastor Luciano. Senhor, obrigada pela vida deles, pela sua disponibilidade em servir. Nós rendemos graças a Ti por eles, ó Pai. Senhor, nessa hora também colocamos diante de Ti a vida dos nossos idosos. Te pedimos pela dona Heloína, pelo seu Pedro. Fortalece e sustente a saúde desses queridos, ó Deus. Também pedimos pela Mazé e Joraci que estão em viagem, que nesse momento de família eles possam, Deus, aproveitar o máximo possível, Senhor. Pedimos pelas nossas igrejas mães. Abençoa a igreja de Araraquara, abençoa a Catedral Evangélica, abençoa a Secretaria de Evangelização. Te agradecemos, Pai, por mais uma Assembleia Geral também que foi realizada essa semana lá no Maringá. Louvado seja seu nome, através de cada decisão do nosso Concílio Superior, Senhor. E pedimos a nós aqui, cada um que aqui está, cada um que aqui se encontra, que o Senhor venha com cura, que o Senhor venha com transformação, que o Senhor venha fortalecendo a fé de cada um que aqui está, Senhor. Que o Senhor esteja dando coragem para mais uma semana de trabalho, de estudos. Fortalece, Pai, cada um de nós que aqui estamos, as nossas famílias aqui representadas. Assim nós oramos. E juntos, a nossa voz, colocamos diante de Ti aquilo que não verbalizamos, mas que o Senhor conhece e sabe do nosso coração. Que a oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. A IPI do Brasil nasceu em meio à coragem e garra dos pioneiros, sobre as orientações e direções de Cristo, como se vê no fatídico dia 31. Nasceu para ser relevante, hoje um pouquinho mais modesta, mas foi a primeira igreja presbiteriana nacional e autônoma, uma igreja brasileira para brasileiros. E o hino lema da nossa igreja, um pendão real, está na Bíblia que você tem aí, 412. Ele é cantado, e ele foi cantado na noite do dia 31, quando aqueles pioneiros marchavam rumo à primeira igreja, depois de sair de uma reunião, e cantavam: corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. 412. E nós vamos cantar esse hino. Esse hino é o hino oficial da nossa igreja. E nós vamos terminar esse momento de culto com alegria, com gratidão, por mais um aniversário da nossa igreja. E quando a gente canta, tem uma coisa que as nossas igrejas têm perdido o costume, mas quando a gente canta lá no finalzinho do refrão, bem alto erguei o seu pendão, o pendão é a Bíblia. Pode erguer, viu? Esse é o nosso pendão, essa é a nossa bandeira. É para pregar a palavra que a gente nasceu. É para brasileiros, de modo brasileiro, né? Aí vale depois um estudo histórico, mas vamos louvar ao Senhor e terminar esse momento de culto, então, com esse hino.